Leitura do livro O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Elienay Cabral. Sumário. Introdução. Capítulo 1. Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Capítulo 2. Os artesãos do tabernáculo. Capítulo 3. Entrando no tabernáculo, o pátio. Capítulo 4. O altar de sacrifícios. Capítulo 5. A pia de bronze, lugar de purificação. Capítulo 6. As cortinas do tabernáculo. Capítulo 7. O lugar santo. Capítulo 8. O lugar santíssimo. Capítulo 9. A arca da aliança. Capítulo 10. O sistema de sacrifícios. Capítulo 11. Estruturas e materiais do tabernáculo. Capítulo 12. O tabernáculo, um projeto de Deus. E capítulo 13. O tabernáculo do Antigo Testamento, um tipo perfeito de Cristo. Introdução. A tipologia bíblica constitui-se uma das maiores riquezas de proveito espiritual para o crente que deseja conhecer a Bíblia mais profundamente. A linguagem figurada na Bíblia expressa a relação de Deus, o Criador e Senhor, o Todo-Poderoso, com a sua criação e as suas criaturas. Neste livro, trataremos da tipologia messiânica especialmente encontrada no Pentateuco, bem como em outros livros do Antigo Testamento. Deus estabeleceu um plano para a formação de um povo que o servisse e que o representasse perante todas as nações. Ele escolheu a Abraão e de sua semente sairia o povo que o serviria. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Na linguagem figurada dos símbolos representativos na convivência humana, na organização social e econômica, nas relações familiares e também nas relações religiosas, a semente de Abraão seria abençoada. A partir da saída de Israel do Egito e sua peregrinação no deserto por 40 anos, esse povo aprenderia a depender de Deus numa relação vital. Depois de algum tempo de peregrinação, quando o povo de Israel chega ao Monte Sinai, liderado por Moisés, Deus dá a ele um projeto para a construção de um lugar para o qual todo o povo convergiria para conhecê-lo e senti-lo perto. O tabernáculo foi um projeto de Deus que Deus deu a Moisés a responsabilidade para construí-lo segundo um modelo especial. O modelo era divino, mas era feito com elementos materiais e teria um caráter temporal, que poderia armar e ser desarmado para ser conduzido a outros lugares. Neste livro, a tipologia do tabernáculo será tratada de acordo com os parâmetros da hermenêutica bíblica. Cada detalhe de estrutura física, seus objetos, metais, madeiras, tecidos e bordados, peles e cores, estavam na mente de Deus como significados simbólicos e tipológicos voltados para revelar o seu caráter e a sua glória. A mesma tipologia aponta para um povo futuro, a Igreja e a pessoa de Cristo Jesus. O estudo do tabernáculo constitui-se a descoberta da maior riqueza da tipologia bíblica. O Antigo Testamento não pode ser tratado como se fosse uma coletânea de contos históricos sem relação com o Novo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento oferece-nos o modo como Deus age por meio da experiência humana, tendo como ponto de partida o povo de Israel, mas com ensinos através de tipos que essas histórias podem oferecer-nos. Portanto, como declarou Agostinho, o Novo está contido no Antigo, e o Antigo é explicado pelo Novo. Ora, se cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus, ver 2 Timóteo 3,16, também entendemos que as histórias do Antigo Testamento ensinam lições morais e espirituais que são imprescindíveis na experiência cristã. Os tipos têm a finalidade de ilustrar doutrinas fundamentais na Bíblia. Não podem ser um produto de fantasias, mas precisam ter um claro apoio das Escrituras. Os pontos de correspondência entre os tipos e antitipos devem ser delimitados como cuidado e temor de Deus. Não se deve buscar tipos e antitipos que não tenham respaldo bíblico.
Existem os abusos dos que tentam dar significado a fatos que não têm correspondência alguma com o ensino geral das Escrituras e que extraem conclusões absurdas, empobrecendo assim a verdade essencial da palavra de Deus. A tipologia pode ser definida como o estabelecimento de conexões históricas entre fatos, pessoas e coisas do Antigo Testamento com o que existe no Novo. Por isso, ao estudar sobre a tipologia do tabernáculo, entendemos que ela é manifestada na pessoa de Cristo e em sua obra expiatória. 1 Coríntios 10, 11. O pastor Abraão de Almeida escreveu que o tipo é uma representação pré-ordenada pela qual pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento prefiguram pessoas, eventos e instituições do Novo Testamento. A Bíblia, de modo geral, utiliza em sua linguagem vários termos relativos aos tipos que ilustram perfeitamente as verdades espirituais e são identificados como sinal, João 20:25, figura, Atos 7:43, Romanos 5:14, forma, Romanos 6:17, parábola, alegoria, Hebreus 9:9, modelo, Atos 7:44, Hebreus 8:4, sombra, Colossenses 2:14, exemplo, Filipenses 3:17, 1 Timóteo 4:12, e tantas outras formas de comunicação através das quais são reveladas as coisas espirituais. Temos algumas figuras de linguagem tais como hipérbole, metonimia, prosopopeia, sinedoque, antropomorfismo, enigma e metáfora, as quais são utilizados no mundo secular, mas que também são encontradas na linguagem bíblica. Por isso, é necessário que o texto bíblico seja respeitado pela linguagem do seu contexto para evitar desvio de interpretação. Entretanto, sabemos que os tipos na Bíblia são, em sua maioria, cristocêntricos, porque revelam a natureza da pessoa de Cristo, o caráter de sua obra expiatória e a glória do seu sofrimento. No texto de 1 Coríntios 10, 11, o apóstolo Paulo ensina que tudo isso foi escrito para assinalar que todas as coisas encontram sua consumação em Cristo e em sua obra expiatória. A consumação de todas as coisas, chegados os fins dos séculos, torna-se efetiva na Igreja de Cristo. Portanto, a tipologia já é muito rica em si mesma, podendo, assim, ser explorada sem temor, desde que as regras da hermenêutica sejam sempre respeitadas. É bom lembrar que um tipo é sempre inferior ao tipificado. Nada na terra pode representar a divindade, a glória, o poder e a obra salvífica de Cristo Jesus com total precisão. Uma das lições que aprendemos em hermenêutica bíblica é que todos os fatos e princípios do Antigo Testamento constituem-se em sombras ou tipos das realidades das coisas celestiais, uma vez que não há dúvida de que todo o conteúdo da Bíblia é a palavra de Deus e que ela é proveitosa e útil em sua totalidade para instruir os que desejam conhecer o Senhor. Isaías 55, 11, 2 Timóteo 13, 16 e 17. Qual a importância em estudar sobre o tabernáculo? Que lições podemos tirar dessa história e tipo? Se o sistema sacrificial e o próprio tabernáculo foram abolidos do sistema do culto dos judeus, que valor terá o estudo sobre esse assunto hoje? A resposta é dada pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que Israel havia bebido de águas no deserto, que Cristo era a rocha espiritual, da qual beberam os judeus. 1 Coríntios 10, 4, 5. Ora, subentende-se, portanto, que a rocha da qual beberam os israelitas continua sendo a rocha da qual verte água para saciar a sede da igreja hoje. Quando estudamos sobre o tabernáculo, que é a figura do próprio Cristo, tornamos evidente que ele é a realidade do tabernáculo. Cristo, portanto, é nosso tabernáculo neotestamentário. Por isso, tudo na história de Israel, desde sua saída do Egito até chegar à terra de Canaã,
constitui-se um exemplo e tipo de uma realidade ainda a aparecer. Essa realidade fez-se conhecida em Jesus Cristo. Na tradução da Bíblia King James, Paulo diz em sua epístola aos Coríntios que todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos e elas estão escritas para nossa admoestação. Já na ARC, a tradução do texto está assim: tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. 1 Coríntios 10, 11. Ambas as traduções estão corretas quando usam as palavras exemplos e figuras, que aparecem no grego como tipos, referindo-se ao modelo de alguma realidade que está por aparecer. Portanto, tipos é, na verdade, um protótipo daquilo que pode ser reconhecido na realidade. No Novo Testamento, um tipos pode caracterizar algum fato histórico que serve como modelo e que tenha um propósito didático e interpretativo. Assim sendo, vários textos do Novo Testamento são antitipos que servem como figuras de alguma realidade espiritual. Hebreus 9, 24 e 1 Pedro 3, 21. Em Hebreus 9, 24, o santuário verdadeiro é o tipo e o antitipo. Subtende-se, portanto, que esse santuário é a cópia do tabernáculo que Moisés construiu. Devemos ter em mente que nenhum tipo pode existir sem seu correspondente antitipo, assim como nenhuma sombra pode existir sem sua pertinente realidade. Por isso, o estudo do tabernáculo ensina-nos e mostra-nos a realidade das coisas celestiais. Hebreus 9. Há muita revelação embutida nas Escrituras que requer de quem estuda o cuidado para entender sua linguagem. No estudo do tabernáculo, não devemos apenas considerar a sua bonita história. Devemos entender que o emprego tipológico do tabernáculo não apenas objetiva a apreciação da sua história, como também oferece lições preciosas que estão implícitas nos elementos tipológicos que revelam verdades espirituais para a nossa vida hoje. A tipologia deve ter sua base de autoridade na Bíblia, não na imaginação do intérprete. É lamentável a banalização feita por pretensos intérpretes que a revelia do que está revelado na palavra de Deus. Engenham interpretações que tornam a Bíblia um livro de histórias fantasiosas e antibíblicas. Capítulo 1. Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Uma das primeiras lições que se aprende em teologia acerca de Deus é que Deus é espírito e, por isso, ele é autoexistente, não criado por outro ser, atemporal, autossuficiente, não restrito a nenhum determinado ponto geográfico. Ver João 4:24. O fato de Deus manifestar seu desejo de habitar com o seu povo não o limita a nada. Ele tem origem em si mesmo, ou seja, ele existe por si mesmo quando diz: eu sou quem sou. Êxodo 3, versículo 14. Uma morada terrena para a divindade. A ordem dada a Moisés para construir uma morada para ele tinha por objetivo mostrar o seu espírito, fazendo-se sentir pelas manifestações especiais da natureza, como fogo, nuvem, água, relâmpagos e trovões sobre o lugar da sua presença, ou seja, a sua Shekinah. Para entendermos essa dimensão da divindade, devemos considerar o projeto de construção do tabernáculo. Estudar e conhecer a estrutura do tabernáculo, com seu mobiliário, suas medidas e materiais, revela um Deus que se identifica com seu povo utilizando as coisas materiais para facilitar a compreensão do povo de Israel. Desde que o Senhor mostrou o modelo a Moisés no Monte Sinai, deu a ele ordens para serem obedecidas cuidadosamente. As coisas de Deus são perfeitas, porque Ele é perfeito em todas as suas obras. 2 Samuel 22:31, Mateus 5:48. Portanto, o tabernáculo
era o lugar onde o Senhor habitaria com o seu povo depois da sua saída do Egito. 2. 5 razões porque Deus concedeu o tabernáculo a Israel. Há pelo menos 5 razões para da parte divina para a construção do tabernáculo. A primeira razão do coração de Deus era o desejo de habitar com os homens. Em primeiro lugar, Deus deu a ordem: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. O tabernáculo seria a morada de Deus entre o seu povo. Esse desejo divino é percebido nas Escrituras quando Deus revela-se a si mesmo ao homem. Ele aparece caminhando no jardim do Éden para comunicar-se com as suas criaturas humanas, que foram criadas por ele para a sua glória. Em segundo lugar, vemos Deus revelando a si mesmo a Moisés no monte Horebe, envolvido na sarça ardente, Êxodo 3:4. E logo depois, ele manifesta-se de modo incisivo a Moisés, dando-lhe instruções para libertar os hebreus da escravidão egípcia, Êxodo 3:5-12. Em terceiro lugar, depois que os hebreus são libertados do Egito, Deus manifesta-se de modo espetacular ao Monte Sinai, envolvido numa coluna de nuvem durante o dia. Às noites, ele demonstrava sua presença numa coluna de fogo sobre o tabernáculo. Êxodo 13:21. Em quarto lugar, quando Moisés acabou de construir o tabernáculo, a glória de Deus apareceu brilhante na mesma nuvem. Êxodo 40, versículo 34. A presença divina esteve constante na marcha de Israel no deserto, e Deus falava com Moisés, fazendo-se ouvir do centro daquela nuvem de glória. Em quinto lugar, quando Salomão acabou de orar a Deus depois da inauguração do grande templo, a glória de Deus manifestou-se em fogo sobre o altar do sacrifício e encheu toda a casa. 2 Crônicas 7:11. Em sexto lugar, quanto à habitação de Deus com os homens, algo maravilhoso e ímpar aconteceu, porque Deus revelou-se e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, cumprindo-se a palavra de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. O vocábulo habitou no grego do Novo Testamento é skenon, que significa tenda, morada, tabernáculo. Ele, Jesus Cristo, montou seu tabernáculo entre nós e nós vimos a sua glória. João 1,14. A segunda razão do coração de Deus era fazer do tabernáculo uma antecipação das glórias que viriam depois. Não é difícil entender que o tabernáculo era um tipo perfeito de Cristo. Quando ele terminou sua obra na terra, a Bíblia diz que ele ascendeu ao céu, ou seja, ao seio do Pai Celestial, e então enviou o Espírito Santo para habitar na terra, na sua igreja, ou seja, na vida pessoal de cada crente. João 14, 16, 17. O final do versículo 17 diz: porque habita convosco e estará em vós. Quando um pecador arrepende-se de seus pecados e declara que Jesus é o Salvador e Senhor, o Espírito Santo lhe é dado como penhor da nossa herança, ou seja, garantia de todas as promessas de Deus. Efésios 1,14. Outro sim, quando o Espírito entra na vida de um pecador remido, passa a habitar dentro dele, e o seu corpo passa a ser templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Se antes, no Antigo Testamento, ninguém podia chegar a Deus a não ser pelo sumo sacerdote, agora temos acesso a Deus Pai por meio de Jesus Cristo. Hebreus 4,16. A terceira razão do coração de Deus é ensinar o conflito entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. O propósito de Deus, ao ordenar a construção do tabernáculo em todas as suas restrições de acesso ao lugar santíssimo, era mostrar o caminho para desfazer o conflito entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Ora, no tabernáculo encontra-se Deus e o homem, e o conflito precisa ser dirimido. O caminho para desfazer esse conflito não é das religiões, nem a das boas obras, nem o das justiças humanas.
O caminho indicado por Deus é um só, que é Cristo e sua obra expiatória no Calvário. Tudo isso é prefigurado no tabernáculo, predito nas profecias bíblicas e confirmado pelo próprio Senhor e seus apóstolos. Há um só caminho, João 14,16, e um só mediador entre Deus e o homem, 1 Timóteo 2,5, há um só sacrifício através do qual se efetuou uma eterna redenção, Hebreus 9,12. A quarta razão do coração de Deus para a construção do tabernáculo era tornar aquele lugar um lugar de adoração e louvor a Deus. O tabernáculo chamava a atenção de todo o povo, porque a glória de Deus manifestava-se de modo especial naquele lugar. O Senhor manifestava-se a si mesmo naquele lugar através da palavra dos líderes do povo, especialmente Moisés e Arão. No Novo Testamento, a glória de Deus é manifestada através do Espírito Santo, porque Jesus disse que rogaria ao Pai e enviaria outro Consolador para que estivesse com seus discípulos para sempre. João 14,16. No Antigo Testamento, Deus tinha a arca, o castiçal de ouro, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição. No Novo Testamento, o modo de adorar tornou-se diferente e especial, porque o lugar da adoração é uma pessoa, o próprio Senhor Jesus Cristo. Nessa gloriosa pessoa, Deus encontra-se com o homem e este com Deus. Por isso, não é a igreja que salva, e sim uma pessoa que salva. João 14,6. Não há um templo, nem um nome, nem mesmo outro fundamento. Para adorar a Deus, fazemo-lo pelo nome de Jesus Cristo. A quinta razão do coração de Deus para a construção do tabernáculo era a necessidade de um lugar para os sacrifícios. A Bíblia faz entender que se podia apaziguar o poder da justiça contra o pecado mediante os sacrifícios oferecidos a Deus. Era também um modo de aproximar-se do Criador. Na história de Abraão, o velho patriarca entendeu que não podia chegar-se a Deus senão mediante um sacrifício. Na sua descendência posterior, o povo de Israel entendeu a importância da Páscoa e das ofertas oferecidas ao Senhor por seus pecados. Por isso, a instituição do tabernáculo foi a mais expressiva mensagem divina de amor e perdão para com o povo escolhido. Todo o sistema levítico foi elaborado em torno dos sacrifícios, porque essa era o modo de poder chegar a Deus. Os sistemas dos sacrifícios satisfazia a santidade divina que requeria justiça e a sua devida punição, e a única maneira de satisfazer a plena, perfeita justiça divina era a oferta pelo pecado através de um só sacrifício mediante o sangue inocente que substituiria o pecador. A porta exterior sempre estaria aberta para o pecador e o fogo consumidor estaria ardendo sobre o altar dos sacrifícios. Tudo isso indicava que Deus estava sempre disposto a receber as ofertas voluntárias de seu povo pelos seus pecados. Assim como o derramamento de sangue do animal representava um alto custo da salvação, nada menos que o sangue de Cristo seria suficiente para satisfazer a pena do pecado por quem Jesus morreu. Deus tem avaliado nossa salvação a um custo nada menor que este, o derramamento de sangue de Jesus Cristo. Veio Isaías 53:10. Numa tipologia especial, entendemos que o sacrifício da cruz revela a glória do caráter de Deus. Ora, como ver a glória divina na obra expiatória da cruz? Paulo disse aos Romanos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Mais à frente, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Até o segundo capítulo